Conversa com os espíritos. Série inédita. Dramatização mediúnica. Baseada em fatos reais. Podemos fazer a invocação dos espíritos? É possível. Exclusivo. Episódios inéditos. Compartilhe. Você quer conhecer o espiritismo? Estude Kardec. Aprofunde-se na leitura e pesquisa dos livros que você vai entender a dinâmica da vida. TV Espírita Nosso Lar apresenta Conversa com os Espíritos. Episódio 5. Six Diniers, durante a vida, era conhecido do médium. Em nome de Deus, evocamos o espírito Sidanier para algumas instruções. Podeis nos responder nesta reunião? O Senhor poderia nos dar alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado, sim. Por que não antes? Você já os conhece. O médium realmente já conhecia. Poderia então descrever suas sensações depois da morte? Demorei muito tempo para me reconhecer, mas com a graça de Deus, a luz me alcançou. Pode acreditar, você encontrará sempre mais do que espera. Não há nada material, tudo atinge os sentidos, de forma oculta, sem que se possa nem ver nem tocar. Compreende? É uma admiração espiritual que ultrapassa seu entendimento, porque não há palavras para explicar, só se pode senti-la com a alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos, apesar da ideia grotesca que se tem desta palavra, que só posso qualificar como um terrível pesadelo. Um sonho em que você está trancado em um cárcere infecto, em que seu corpo é roído por vermes até a medula dos ossos, que está suspenso sobre uma fornalha ardente, em que sua boca ressecada não encontra água nem mesmo para se refrescar, em que seu espírito é golpeado pelo horror de só enxergar ao redor monstros prestes a devorá-lo. Imagine, enfim, tudo o que a fantasia do sonho pode criar de mais monstruoso, mais horrível, e em seguida, de repente, você se vê transportado para um Éden delicioso. Imagine-se acordando, cercado de todos aqueles que você amou e por quem chorou,
Veja em seu redor todos os rostos adorados sorrirem com felicidade. Respire os mais suaves perfumes. Refresque sua garganta seca na fonte da água da vida. Sinta seu corpo elevado no espaço infinito que transporta e balança como a brisa faz com uma flor que cai de cima de uma árvore. Sinta-se envolvido pelo amor de Deus, como a criança quando nasce é envolvida pelo amor da mãe. Sinta tudo isso e terá apenas uma ideia muito imperfeita sobre essa transição. Tentei explicar a felicidade que espera um homem depois da morte do corpo, mas não consegui. Pode-se explicar o infinito a uma pessoa que tem os olhos fechados para a luz e os membros que nunca puderam sair do círculo estreito em que permanecem enfermos? Para explicar a felicidade eterna, eu diria a você: ame, pois só o amor pode levar a um pressentimento do que seja essa felicidade. Amor, nesse caso, significa ausência de egoísmo. O senhor foi tão feliz assim desde que chegou ao mundo dos espíritos? Não. Tive que pagar a dívida do homem. Meu coração me fazia pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar minha indiferença para com o Criador. Sua misericórdia me fez perceber que pratiquei o bem muito pouco em relação ao que poderia ter feito e perceber as dores que experimentei com resignação, apesar do sofrimento. A justiça divina, que tem uma balança que os homens nunca compreenderão, pesou com tanta bondade e amor o bem que fiz, o mal foi rapidamente apagado. O senhor poderia nos dar notícias de sua filha? Está em missão na Terra. Ela está feliz como encarnada? Não quero ser indiscreto. Eu sei. Por acaso não vejo seu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não. Como criatura, ela não está feliz. Ao contrário, todas as misérias da vida de vocês devem atingi-la. Mas ela deve pregar com exemplos essas grandes virtudes que vocês pregam com palavras. Eu a ajudarei, porque devo velar por ela. Mas não sofrerá muito para superar os obstáculos. Não está em expiação, e sim em missão. Tranquilize-se em relação a ela e obrigado pela lembrança. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever e disse: se for o espírito sofredor que me atrapalha, peço que se identifique. Uma infeliz. Diga seu nome. Valéria. A senhora quer falar sobre o que a levou a sofrer o castigo? Não. A senhora se arrepende de seus erros? Podes julgá-lo. Quem a trouxe aqui? Year. Por que ele a trouxe aqui? De me ajudares.
Por que a senhora me impediu de escrever há pouco? Six Denier me colocou em seu lugar. Que relação existe entre ele e a senhora? Guia-me. Peça a ele que se junte a nós na prece. Obrigado por Valéria. Você compreendeu. Não esquecerei. Pense nela. Como espírito, o senhor tem muitos espíritos sofredores para guiar? Não. Mas assim que encaminhamos um espírito ao bem, buscamos outro, sem por isto abandonar os primeiros. Como o senhor pode dar conta de uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com o passar dos séculos? Compreenda que aqueles que levamos à depuração e ao progresso nos dão menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós nos elevamos, subindo a escala do progresso. Nossas faculdades aumentam. Nosso poder se irradia na proporção de nossa pureza. Os espíritos inferiores são assistidos por bons espíritos que têm a missão de guiá-los. Esta tarefa não é desenvolvida apenas pelos encarnados, mas estes também devem realizá-la, porque é um meio de progresso. Quando um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, nem sempre o faz com boa intenção, mas os bons espíritos permitem essa intromissão, seja como prova, seja que, para aquele que a recebe, trabalhe pelo progresso do espírito inferior. Se a intromissão se transforma em persistente, na verdade, às vezes pode se degenerar em obsessão. Quanto maior a persistência, maior é a prova da necessidade de assistência. Neste caso, é um erro repelir a intromissão. É preciso encará-la como um pobre que vem pedir uma esmola e pensar: é um espírito infeliz que os bons espíritos me mandaram para ajudá-lo em sua educação. Se eu conseguir, terei a alegria de levar uma alma de volta para o bem e de ter abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é quase sempre penosa. Sem dúvida, seria mais agradável receber sempre belas comunicações e só conversar com espíritos que a gente escolhe. Mas não é apenas procurando a própria satisfação e recusando as oportunidades que nos são oferecidas para praticar o bem que merecemos a proteção dos bons espíritos. Six Denier. E morrera em afogamento um homem de bem. Tinha o médium conhecimento. Traz ele surpresas muitas, porém, que lhe escapava ao entendimento. Six Denier assim diz: meu acordar foi bastante feliz, sem medos, sem temores, cercado
de meus seres queridos, amados. Sikhs Denier já se encontrava em condições de ajudar quem precisava. Por ele, Valéria, espírito carente, na sessão se fez presente. Conhecimento, pensamentos elevados, espíritos carentes serão apresentados. Se bem conduzida uma sessão, fecham-se portas à obsessão.
Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.